Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí ao capítulo 6, né, do módulo 3. Nós vamos estudar nesse módulo aí, capítulo 6, a Europa Ocidental, e o 7, a Europa Oriental, certo? Então nós vamos começar aí com a regionalização do continente europeu. Primeiro nós vamos aí a uma introdução à divisão política e regionalização, como ele é regionalizado e o que é regionalizar, né? Para depois nós entrarmos propriamente dito no conteúdo. Então, nós temos aí a divisão política da Europa aí de 2006, que é a mais atual. Nós temos aqui a divisão da Europa e a Ásia, que ocorre no território russo, pelos montes Urais. Aqui o Mar Cáspio, né, que vai fazer essa outra divisão. E aqui nós temos alguns montes menores que vai fazer essa separação da parte europeia e da parte asiática desse grande continente, certo? E aí, nessa região aqui, que aqui é a Europa, nós vamos ter aí a Europa Ocidental e a Europa Oriental, certo? Então, daqui a pouco nós vamos ver aí como é que fica esse negócio. Os países da Europa eles vão ocupar essa área aí de cerca de 10,3 milhões de quilômetros quadrados. Vários deles aí são as principais potências do mundo econômico, como por exemplo aqui nós temos a Inglaterra, né, que durante mais de 200 anos foi a maior potência econômica do mundo. Nós temos aqui a Alemanha, que é a segunda maior, é a maior economia aqui da Europa. A Inglaterra é a segunda maior economia da Europa. Nós temos aqui a França, nós temos a Itália aqui, que são grandes economias, a Holanda aqui, os Países Baixos. Nós temos a Espanha, certo? Então, muitos desses países aqui são os mais desenvolvidos do mundo, tá ok? E o que vai ocorrer aí o primeiro aspecto aí dessa divisão é o físico territorial, que podemos identificar que a Europa e a Ásia ela integram a mesma massa de terras emersas. Então, quando nós formos fazer aí a regionalização ou a divisão política, perdão, da Europa, nós vamos perceber que a Europa ela não seria um continente, e sim uma grande península, uma faixa de terra que avança para o mar, que avança a partir do continente, esse grande continente aqui, que por alguns teóricos é chamado de Eurásia, continente eurasiático. Então nós vamos ter aqui, ó, essas faixas de terra avançando para o mar, a Península Ibérica, formado pela Portugal e Espanha. Nós vamos ter aqui a Península Escandinava, formada pela Noruega, Suécia. Nós vamos ter aqui a Dinamarca, que tem aqui ó, a Península da Jutlândia, né? Essa aqui. Nós vamos ter aqui a Península Balcânica, formada aqui pela Albânia. Nós vamos ter a Península Itálica, que seria aqui o próprio continente, perdão, o próprio país da Itália, né? A Península Itálica. Então nós temos várias, aqui são as ilhas, né? Aqui são as ilhas. Então nós temos várias formações aí de península e segundo alguns teóricos
a própria Europa é uma grande península, né? Então, o que significa aí regionalizar, partindo para a regionalização? Regionalizar o espaço significa dividi-lo segundo determinados critérios. Então, nós vamos ter aí critérios de regionalização. Qual vai ser os critérios? Nós vamos regionalizar aí segundo critérios fisiográficos, segundo critérios geográficos, segundo critérios climáticos, segundo critérios econômicos. Então, a regionalização ela pode ser feita é, para qualquer critério, atendendo a uma necessidade, certo? Vamos supor que nós tenhamos aí a necessidade de fazer uma regionalização econômica da Europa para ver o PIB dos países. Então, nós vamos separar os que têm os maiores PIBs, o que tem o menor PIB, o que tem um PIB mediano, intermediário. Então, nós podemos fazer esse tipo de regionalização, sim, a depender do seu tipo de estudo, do seu objeto de estudo que esteja necessitando, certo? E a divisão aí entre esses países aí na Europa, ela pode ser tendo como base critérios, como eu já falei, geográficos, políticos, por exemplo. A regionalização mais utilizada, que divide o continente entre Europa Ocidental e Europa Oriental, leva em conta o processo histórico e a antiga divisão entre o bloco capitalista, né, a Europa Ocidental, e o bloco socialista, na Europa Oriental, durante o período da Guerra Fria, que se deu aí de 1947 a 1991, com a extinção da União Soviética. Tá ok? Então, o principal contraste entre esses países da Europa Ocidental e Europa Oriental, no caso aí, era o socioeconômico. Era o socioeconômico, o principal contraste que havia. Os países do Oeste, ou seja, ocidentais, apresentam maior grau de desenvolvimento que os do Leste, o Oriental, por conta desse fator histórico aí do socialismo e do capitalismo. Os capitalistas tiveram um desenvolvimento maior, certo? E existem também aí contrastes que compõem a Europa Ocidental, decorrentes tanto das características físicas do continente como os aspectos culturais e econômicos dessa região, certo? Mesmo que esteja integrada em função da adesão da maioria dos países aí na União Europeia, mesmo fazendo parte desse bloco econômico, que é um bloco econômico que tem uma circulação de pessoas, que é o único no mundo que vai ter circulação de pessoas incluído. Aí, nos outros blocos só tem circulação de mercadoria nele. As pessoas que fazem parte do bloco podem circular livremente também. Então, esse aí vai mostrar os níveis significativos da disparidade, da diferença entre esses países. Então, para regionalizar o espaço, seguindo aqui, é necessário estabelecer um critério. A região natural, socioeconômica, fisiográfica, etc. Então, nós já estabelecemos o nosso papel, o nosso critério. Assim, uma cidade, um estado, um país, um continente ou todo o espaço mundial pode ser regionalizado. E aí nós temos aqui um exemplo de uma regionalização geopolítica do globo. Nós temos aqui Estados Unidos e Canadá, nós temos o quê? A América Saxônica. Aqui, ó, Canadá, perdão, o México, América Central, América do Sul, nós temos a América Latina, certo? Então, é uma regionalização cultural aqui. Da mesma forma, nós temos a Europa e a CEI. O que é a CEI? Aí nós temos os estados independentes, né? Que ocorreu depois da União Soviética.
nós temos aqui a África subsaariana e aqui nós temos a África do Norte. A África do Norte são os países islâmicos e a África subsaariana todos os outros países. O Extremo Oriente, a Ásia do Sul e Sudeste, a Austrália e Nova Zelândia. E nós temos essa outra regionalização aqui, que são os países do norte, os países ricos, né? A divisão, a regionalização entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E aí nós temos aqui os dois únicos desenvolvidos do sul, que são a Austrália e a Nova Zelândia, certo? Então, você, obtendo um critério, você pode regionalizar todo o globo. E aí, a regionalização europeia. O continente europeu, assim como qualquer outra porção do espaço, pode ser regionalizado de diferentes formas, dependendo do critério adotado. Entre os critérios utilizados, podemos considerar o meio natural, por exemplo, regionalizar o continente de acordo com os diferentes climas, os tipos de vegetação. Para compreender melhor o continente europeu, vamos utilizar dois modelos de regionalização: a regionalização político-econômica e o fisiográfico. E aí, do ponto de vista político-econômico, nós temos aí as principais potências da Europa Ocidental. São elas a Alemanha, a França, a Itália, o Reino Unido, países pioneiros no processo de industrialização e que representam os mais antigos e desenvolvidos polos industriais do mundo. Então, todos eles estão entre as maiores economias do mundo e integram o seleto grupo do G7, né? Que começou como G7, mas que volta e meia vira G8 e agora já chegou a ser G9, né? O G7 são os 7 mais industrializados, G8 é os 7 mais industrializados, mais a Rússia, quando o assunto for geopolítico, que envolver armamento bélico. A Rússia é uma grande potência bélica ainda. E o G9 é quando envolver também questões econômicas. Então a China, ela agora está sendo chamada para as decisões. Não tem como se discutir economia mundial sem a China estar sentada à mesa, porque as decisões, se o grupo do G7 decidir algo e a China decidir ao contrário, pode atrapalhar aí os planos deles, né? No outro extremo, nós temos aí os países que nas últimas décadas têm passado por dificuldades econômicas, como Portugal, Grécia, e apresentam um nível de desenvolvimento socioeconômico inferior aos dos países da região. Mesmo esses países fazendo parte do mesmo grupo, aí no caso da Europa Ocidental, mesmo eles fazendo parte, que são eles aí a Grécia, a Itália, a Bósnia, San Marino, Áustria, Suíça, Mônaco, Andorra, Espanha, Portugal, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Islândia, Noruega, Suécia e Finlândia e a Dinamarca. Esses são os países que fazem parte da Europa Ocidental. Então, entre esses aí, nós temos os patinhos feios, que são aqueles países menos desenvolvidos, que são Portugal e a Grécia. A Grécia está passando por uma crise lá que parece que é uma crise eterna. Né? O país já quebrou, já pediu socorro à a União Europeia socorreu, impôs algumas sanções e está lá, tentando sobreviver. Né? Eu espero que a crise passe e que eles se recuperem. Né? Mas o que nós observamos aí é que esse modo de regionalização ele tem esses países aí que fazem parte, mesmo com critérios diferentes. E aí nós temos a regionalização político-econômica da Europa. A regionalização político-econômica da Europa
considera, acima de tudo, o nível de industrialização e a configuração da influência geopolítica durante a Guerra Fria. Então, quando nós vamos ver aí essa questão da política econômica, está na influência, no status desse país, o nível de industrialização e toda essa influência, nós vamos ter aí essa separação. Então, devido à influência exercida por Estados Unidos e União Soviética na Europa, duas diferentes porções do continente europeu conheceram níveis de desenvolvimento econômico e industrial diferentes. E aí nós temos o que nós chamamos de cortina de ferro. E o que era a cortina de ferro? Era uma fronteira que era intransponível mesmo. Os membros dos países da Europa Ocidental, os cidadãos, não penetravam na Europa Oriental e os da Oriental também não penetravam na Europa Ocidental. E como era que havia? Haviam barricadas que impediam o acesso de veículos e até cercas para impedir o acesso de pedestres. E essas fronteiras elas eram vigiadas 24 horas por soldados. Então, se você viesse lá, você era parado, preso, se você insistisse, você não tinha. Por isso que deram essa denominação de cortina de ferro, certo? E aí a regionalização política econômica europeia. Durante a Guerra Fria de 45 a 89, o continente europeu ficou politicamente dividido. A parte ocidental do continente foi influenciada pela potência capitalista, os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos lançou o Plano Marshall para a reconstrução dessa parte aí da Europa e para manter o que foi chamado na época de cordão de isolamento, que era o cordão de isolamento para que impedia o avanço do socialismo para a parte oeste. E aí o lado socialista também cria um cordão de isolamento com incentivos, com financiamentos para esses países que aderiram à influência soviética, para também impedir o avanço capitalista. Então, a parte oriental do continente foi influenciada pela potência socialista, a União Soviética. Essa linha divisória entre os países de economia planificada e os de economia de mercado ficou conhecida como cortina de ferro, que era algo duro, difícil de transpor e uma política rígida, certo? E o que houve aí na Europa Ocidental, os países europeus capitalistas e desenvolvidos caracterizados por apresentarem economia de mercado consolidada e altamente industrializada. Na Europa Oriental, nós tivemos países europeus ex-socialistas que possuíam economia planificada. Atualmente, são economias de transição que não consolidaram totalmente a economia de mercado. Hoje, com o fim da União Soviética, muitos estão fazendo a transição. Na verdade, eles já aceitaram o socialismo, já aceitaram o capitalismo, mas ainda existe aquela transição que é feita nas economias, né? Então não ocorre da noite para o dia a mudança de tudo na cabeça, principalmente da população. E então não se consolidou totalmente essa economia de mercado na população. E aí essa regionalização fisiográfica, o que vem a ser essa regionalização fisiográfica? Esse modelo privilegia a localização espacial no continente europeu, assim considera o nível de desenvolvimento econômico, industrial e os aspectos geopolíticos. Por esse critério, o continente é dividido em 5 regiões.
Europa setentrional, ou seja, Europa do Norte, Europa Central, Europa Meridional ou Europa do Sul e Europa Oriental e Ocidental. Então, nessa divisão aí, nós vamos privilegiar a localização, Europa Setentrional, Norte, Europa Central, Europa do Sul, a Meridional, Europa Oriental ou Leste, Europa Ocidental ou Oeste. Então, nós vamos ter aí essa localização, a espacialização dessa regionalização e esse critério, nós vamos ter aí essas regiões diminuídas, as suas, o alcance, a influência. E quanto maior for o aspecto econômico, maior será aí a sua influência sobre o território, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre os aspectos naturais da Europa. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.